aqui começa a boa nova de Jesus o Cristo, o Filho de Deus. No livro escrito pelo profeta Isaías, Deus anunciou a seu respeito: envio o meu mensageiro diante de ti, para preparar o caminho à tua frente. Este mensageiro é a voz gritando no deserto: façam um caminho direito para o Senhor. Façam-lhe um caminho direito. Este mensageiro foi João Batista, que apareceu no deserto a pregar que as pessoas deviam batizar-se, como sinal de se terem arrependido dos seus pecados, a fim de serem perdoadas. Gente de Jerusalém e de toda a Judeia ia até aos lugares afastados da Judeia para o ver e ouvir, e, quando confessavam os seus pecados, batizavam-os no rio Jordão. A roupa dele era feita de pelo de camelo tecido e usava um cinto de cabedal, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Este é um exemplo da sua pregação: em breve chegará alguém que é muito maior do que eu, tanto assim que nem sou digno de me ajoelhar para lhe descalçar as sandálias. Eu batizo-vos com água, mas ele vai batizar-vos com o Espírito Santo. Um dia, Jesus veio de Nazaré, na região da Galileia, e foi batizado por João no rio Jordão. No momento em que saía da água, viu os céus abertos e o Espírito Santo que descia sobre si, na forma de uma pomba. E uma voz do céu disse: Tu és o meu filho amado, em ti tenho grande prazer. Logo o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Ali, durante 40 dias, acompanhado pelos animais do deserto, sofreu tentações de Satanás. E os anjos serviam-no. Mais tarde, depois de João ter sido preso pelo rei Herodes, Jesus foi para a Galileia, a fim de pregar as boas novas de Deus. Chegou finalmente o tempo, anunciou ele. O reino de Deus está próximo. Deixem os vossos pecados e creiam nesta boa nova. Um dia, ia Jesus caminhando ao longo da costa do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, a pescar com uma rede, pois eram pescadores por ofício. Jesus chamou-os: venham e sigam-me. Farei de vocês pescadores de pessoas. No mesmo instante, deixaram as redes e seguiram-no. Avançando um pouco mais, viu na praia os filhos de Zebedeu, Tiago e João, num barco a remendar as redes. Chamou-os também e logo o seguiram, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Jesus e os companheiros chegaram a Cafarnaum no sábado, foram à sinagoga e ali ensinava. As pessoas ficaram admiradas com o seu ensino, pois falava com autoridade, ao contrário dos especialistas na lei. Achava-se ali presente um homem dominado por um espírito impuro, que começou a gritar: porque nos vens inquietar, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos? Sei quem és o Santo Filho de Deus. Jesus, porém, impediu-o de falar. Cala-te, disse ao demónio. Sai dele. O espírito impuro soltou um grito muito forte e, com uma convulsão violenta, deixou o homem. As pessoas ficaram todas tão pasmadas que se puseram a discutir o sucedido. Que novo ensino será este, apresentado com autoridade? Perguntavam. Pois até os espíritos impuros lhe obedecem. A notícia do que ele tinha feito depressa se espalhou por toda a região da Galileia. Quando saiu da sinagoga com os discípulos, foram à casa de Simão e André, e Tiago e João estavam com eles. A sogra de Simão estava deitada com febre e contaram-na a Jesus, e foi levantá-la da cama. Ao pegar-lhe na mão, a febre desapareceu e ela foi servi-lo. Ao cair da tarde, à hora do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os que sofriam e os possuídos de demónios. E toda a população da cidade se juntou do lado fora da porta a observar. E curou muitos que sofriam de várias doenças e expulsou os demónios. Mas não deixava os demónios falar, pois sabiam quem ele era. Na manhã seguinte, levantou-se de madrugada e foi sozinho até um lugar deserto para orar. Mais tarde, Simão e os outros saíram à sua procura e disseram-lhe: toda a gente pergunta por ti. Mas ele respondeu: devemos seguir também para outras localidades e apresentar ali a minha mensagem, pois foi para isso que vim.
Percorria, assim, toda a província da Galileia, pregando nas sinagogas e livrando muitos do poder dos demónios. Um leproso chegou-se e ajoelhou-se, rogando-lhe: se quiseres, podes curar-me. Então Jesus, cheio de compaixão e estendendo a mão, tocou-lhe e disse: sim, quero, ser curado. Logo a lepra o deixou e o homem ficou curado. Então Jesus, falando com firmeza, despediu: presta atenção, não digas nada a ninguém. Vai apresentar-te ao sacerdote e leva contigo a oferta que Moisés estabeleceu para a cura, para que lhes sirva de testemunho. Mas o homem começou a gritar pelo caminho a boa notícia de que estava curado. E tão grande foi a multidão que rodeou Jesus que em nenhuma região ou cidade podia entrar discretamente, vendo-se obrigado a ficar de fora, nos sítios isolados, onde de toda a parte vinha gente procurá-lo. Passados vários dias, voltou a Cafarnaum e a notícia da sua chegada depressa se espalhou pela cidade. Logo a casa onde estava ficou tão cheia de visitantes que não havia espaço para mais ninguém, nem sequer do lado de fora. E Jesus anunciava-lhes a mensagem de Deus. Logo 4 homens lhe trouxeram, numa esteira, um rapaz paralítico. Como não pudessem chegar junto de Jesus por causa da multidão, abriram o teto por cima do lugar onde se encontrava, e por ali baixaram o doente deitado na cama, bem na sua frente. Vendo a fé de que davam provas, Jesus disse ao doente: filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns dos especialistas na lei que ali estavam sentados diziam no seu coração: mas por que fala ele assim? Ele está a blasfemar. Só Deus pode perdoar os pecados. E Jesus, de imediato percebendo no seu espírito que eles estavam a pensar consigo mesmos, disse-lhes: por que estão a pensar isso nos vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados são perdoados, ou levanta-te, pega na tua enxerga e anda. Portanto, vou provar-vos que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar os pecados. E voltando-se para o paralítico, disse-lhe: a ti digo, levanta-te, enrola a tua esteira e vai para casa. O homem pôs-se em pé. E apanhando a esteira, abriu caminho à vista de toda a gente que ali se encontrava, de forma que toda a gente ficou admirada e glorificava a Deus. Nunca vimos nada assim, diziam. Depois, foi de novo para a praia, ensinando o povo reunido à sua volta. Ia Jesus a passar quando viu Levi, filho de Alfeu, sentado num balcão de cobrança, e disse-lhe: vem comigo e sê meu discípulo. Levi levantou-se e subiu. Mais tarde, estava Jesus a comer em casa dele, veio também sentar-se à mesa com este e os seus discípulos um bom número de cobradores de impostos e outros pecadores. Aliás, havia muitos homens desta espécie entre o povo que seguia a Jesus. Quando alguns especialistas na lei que pertenciam ao grupo dos fariseus o viram comer com pecadores e cobradores de impostos, perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com cobradores de impostos e outros pecadores? Ao ouvi-los, Jesus respondeu-lhes: quem precisa de médicos são os doentes, não os que têm saúde. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Certo dia, foram ter com Jesus e perguntaram-lhe por que não faziam os seus discípulos o mesmo que eles. Jesus replicou: podem os convidados do noivo jejuar, enquanto o noivo ainda está com eles? Enquanto tiverem o noivo com eles, não podem jejuar. Lá virá o tempo em que lhes será tirado. Então, sim, jejuarão. É como remendar roupa velha com um pedaço de pano que ainda não encolheu. De outro modo, o remendo novo repuxa o tecido velho e o buraco fica pior do que antes. Sabem que não convém pôr vinho novo em odres velhos, senão estes rebentam, o vinho espalha-se e os odres ficam estragados. Para vinho novo, odres novos. Noutra ocasião, no sábado, enquanto Jesus e os seus discípulos atravessavam umas searas, estes começaram a caminhar, a arrancar espigas de trigo e a comer o grão.
Alguns dos fariseus disseram então a Jesus: por que estão a fazer o que não é permitido no dia de sábado? Nunca leram o que o rei Davi fez quando ele e os companheiros estavam necessitados e com fome, como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. O sábado foi feito em benefício do homem e não o homem por causa do sábado. Eu, o Filho do Homem, sou o Senhor do próprio sábado. Jesus foi de novo à sinagoga e aí reparou num homem que tinha uma mão aleijada. E vigiavam atentamente Jesus, para ver se ele curaria o homem no dia de sábado, para terem de que o acusar. Jesus pediu a um homem com a mão paralisada: levante-te e vem aqui ao meio. Então, voltando-se para os que o observavam, perguntou: é legítimo praticar o bem no sábado ou praticar o mal? É dia para salvar vidas ou para destruí-las? Mas eles não foram capazes de lhe responder. Olhando indignado em volta, e profundamente triste, por causa dos seus corações endurecidos, Jesus disse ao homem: estende o braço. Ele assim fez e imediatamente a sua mão ficou completamente normal. Os fariseus saíram e tiveram um encontro com os herodianos, a fim de combinarem como haveriam de o matar. Entretanto, Jesus e os discípulos foram para a beira-mar e uma enorme massa de gente o seguia, vinda da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, de além do rio Jordão e até do outro lado de Tiro e Sidom. Ao ouvirem falar do que ele fizera, muita gente correu para o ver. Jesus disse aos discípulos que tivessem um bote pronto para o recolher se a multidão na praia o apertasse. Com efeito, tinha realizado muitas curas, de modo que todos os que tinham mal se comprimiam, procurando tocar-lhe. E onde quer que os possuídos de espíritos impuros o vissem, caíam à sua frente, clamando: és o Filho de Deus. Contudo, advertia-os expressamente que não revelassem quem ele era. Jesus subiu a uma montanha, reuniu aqueles que entenderam e estes foram juntar-se a ele. Nomeou então 12, a quem designou apóstolos, para o acompanharem, enviá-los a pregar e a expulsar demónios. Assim se chamavam os 12 que escolheu: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, a quem Jesus chamou filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes que viria a traí-lo. Quando Jesus voltou para a casa, o povo começou a juntar-se outra vez. E não tardou que ficasse tão cheia que nem Jesus, nem os discípulos, tinham tempo para comer. Quando os seus familiares souberam o que estava a acontecer, tentaram levá-lo dali e diziam: está fora de si. Porém, os especialistas na lei que tinham chegado de Jerusalém diziam: ele está mas é dominado por Beelzebu, por isso expulsa os demónios pelo líder dos demónios. Jesus chamou então estes homens e perguntou-lhes por meio de uma parábola: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino está dividido contra si mesmo não pode subsistir. E se uma está dividida contra si mesma também não poderá subsistir. Ora, se Satanás luta contra si próprio e está dividido, não pode subsistir, antes é o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar os seus bens, sem antes amarrá-lo. Só então poderá roubar-lhe a casa. É realmente como vos digo: qualquer pecado dos homens pode ser perdoado, incluindo a blasfémia. Mas a ofensa contra o Espírito Santo, essa não pode nunca ser perdoada. É um pecado que fica para sempre. Disse-lhes isto porque afirmavam que os seus milagres eram feitos por um espírito impuro. Entretanto, sua mãe e irmãos apareceram do lado fora da casa onde ele estava e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada à volta dele. E disseram-lhe: a tua mãe, irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Jesus respondeu: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E, olhando para os que o rodeavam,
acrescentou: estes é que são a minha mãe e os meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Uma vez mais, logo se juntou uma multidão imensa, pelo que entrou num barco e se sentou nele. O barco estava na água, enquanto a multidão ficava à beira-mar, mas em terra. E ensinava as pessoas por meio de parábolas. Numa delas, deu-lhes este ensino: ouçam bem, certo homem foi semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, vieram as aves e comeram-nas. Outras caíram em solo pedregoso com pouca terra. Como o solo não tinha profundidade, cresceram logo. Mas quando o sol rompeu, murcharam, e como não ganharam raízes, acabaram por secar. Outras caíram entre espinhos que em pouco tempo sufocaram os rebentos, pelo que não deram grão. Outras caíram em bom solo, cresceram, desenvolveram-se e deram 30, 60 ou 100 vezes mais. Quem tem ouvidos, ouça. E logo que se achou a sós, os que o acompanhavam, juntamente com os 12 discípulos, pediram-lhe a explicação das parábolas. Ele respondeu-lhes: é-vos concedido conhecer o mistério do reino de Deus, mas aqueles que estão fora, tudo se expõe por parábolas. De modo que, ainda que vejam e vejam, não percebam. E ainda que ouçam e ouçam, não entendem. Não estou empenhado em que se arrependam, nem em perdoá-los. E acrescenta: se não entenderem esta parábola, como compreenderão todas as outras? O homem vai semear a palavra. As sementes que ficam à beira do caminho são aqueles que receberam a palavra, mal a ouvem, logo vem Satanás tirar-lhes a palavra que neles tinha sido semeada. As semeadas em solo pedregoso são os que ouvem a palavra e a recebem com alegria. Todavia, não deitam raízes, antes duram pouco. Depois, aparecem dificuldades ou perseguições por causa da palavra, e logo essa pessoa se escandaliza. As semeadas entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas as preocupações desta vida, a ambição da riqueza e os outros desejos surgem e abafam a palavra, pelo que fica sem fruto. Mas as sementes plantadas em solo bom são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, e produzem uma colheita 30, 60 ou até 100 vezes maior. Jesus perguntou-lhes: quando alguém acende uma lâmpada, será que coloca debaixo de uma caixa ou da cama? Não a coloca antes num candeeiro? Pois nada há oculto que não venha a mostrar-se, nem nada encoberto que não venha a manifestar-se. Quem tem ouvidos, ouça. Cuidado com o que ouvem. A medida que usarem para medir será usada também para vos medir e ainda vos será aumentada. Quem tiver receberá, mas a quem não tem até o que tiver lhe será tirado. Vou explicar-vos de outra maneira o reino de Deus. Um lavrador semeou o seu campo e foi embora. Com o passar dos dias, as sementes foram crescendo sem a sua ajuda, pois era a terra que fazia as sementes crescerem. Primeiro, apareceu uma folha, mais tarde, formaram-se as espigas de trigo, até que por fim o grão amadureceu. O lavrador veio logo com a foice e tratou de colhê-lo. A que compararei o reino de Deus? Que parábola contarei para o explicar? É como uma semente de mostarda, ao ser plantada na terra, embora seja a menor de todas as sementes que existem, cresce e transforma-se na maior de todas as plantas, e dá grandes ramos, em cuja sombra as aves do céu podem fazer os seus ninhos. Por meio de muitas parábolas como esta anunciava a palavra ao povo, até onde este podia entendê-la. Aliás, nunca o fazia sem lhes contar uma parábola, mas quando estava a sós com os discípulos, explicava-lhes o que queria dizer. Ao cair da tarde desse dia, Jesus disse aos discípulos: vamos atravessar para a outra margem do lago. Deixando a multidão para trás, entraram no barco onde ele já estava e começaram a travessia, embora outros barcos os seguissem. Mas logo se levantou um tão grande temporal, com vendaval e ondas rebentando contra o barco, que este já estava cheio de água.
Entretanto, Jesus dormia deitado na popa, com a cabeça numa almofada. Inquietos, acordaram-no, gritando: Mestre, não te preocupa que estejamos quase a morrer? Ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te. O vento parou e fez-se uma grande calma. E disse-lhes, porque estavam com tanto medo: Ainda não têm fé? E tomados de grande espanto, perguntavam uns aos outros: Mas quem é este, a quem o próprio vento e o mar obedecem? Chegaram ao outro lado do lago, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, um homem vindo de um cemitério, possuído por um espírito impuro, veio ao seu encontro. Este homem morava entre os túmulos e ninguém conseguia prendê-lo nem sequer com correntes. Pois muitas vezes o tentaram prender com grilhões e correntes, mas ele partia os grilhões dos pulsos e despedaçava as correntes, sem que ninguém conseguisse dominá-lo. Durante o dia e pela noite dentro, errava entre os túmulos e pelos montes desertos, dando gritos e ferindo-se com pedras. Mal viu Jesus, vinha este ainda longe, correu ao seu encontro. E deitando-se no chão à sua frente, soltou um grito forte: Que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te por Deus que não me atormentes. Jesus falou ao demónio que existia dentro dele: Sai deste homem, espírito impuro. Como te chamas? Perguntou Jesus. Exército, porque somos muitos. E pedia com insistência a Jesus que não os expulsasse para fora da região. Ora, andava ali perto, num monte acima do lago, uma grande vara de porcos a pastar, e os demónios rogaram-lhe: Manda-nos para aqueles porcos. Jesus concordou. Então, os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. A vara de 2000 porcos precipitou-se, caindo por um despenhadeiro no mar, onde se afogou. Os porqueiros fugiram para a cidade e campos, espalhando a notícia, e as pessoas vieram ver o que tinha sucedido. As pessoas dirigiram-se ao encontro de Jesus e viram o endemoniado ali sentado, agora vestido e em seu perfeito juízo, e ficaram com medo. Aqueles que tinham assistido ao que tinha acontecido ao endemoniado contavam aos outros. E a multidão chegou até a pedir a Jesus que fosse embora da região. Assim, voltou para o barco e o homem que tinha andado possuído dos demónios pediu a Jesus que o deixasse acompanhá-los. Mas Jesus não quis. Volta para a tua família e conta-lhe as maravilhas que o Senhor te fez e como foi tão bondoso contigo. O homem partiu, para percorrer as 10 cidades, e contava a toda a gente as grandes coisas que Jesus lhe tinha feito, e todos ficavam pasmados a ouvi-lo. Quando Jesus atravessou de barco para a outra margem do lago, uma enorme multidão juntou-se à sua volta na praia. O líder da sinagoga daquele lugar, cujo nome era Jairo, veio e prostrou-se a seus pés, suplicando-lhe com insistência: A minha filha está às portas da morte. Vem colocar as mãos sobre ela para ser curada, e ela ficará viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o acompanhava e comprimia. Entre todo aquele povo encontrava-se uma mulher que sofria, havia 12 anos, de uma perda de sangue. Durante esse tempo padecera bastante às mãos de muitos médicos, e tinha gasto tanto com eles que ficara pobre, sem ver quaisquer melhoras, antes piorara. Ouvira falar tanto nos espantosos milagres de Jesus que, aproximou-se no meio da multidão por trás e tocou-lhe no manto, pois dizia: Se ao menos eu lhe tocar no manto, ficarei curada. De facto, logo que lhe tocou, o sangue parou de correr e percebeu que estava curada. Jesus de imediato sentiu que saíra de si poder e, olhando para trás, perguntou: Quem foi que me tocou na roupa? Os discípulos disseram-lhe: Com toda esta gente à tua volta, ainda perguntas quem te tocou? Ele continuou a olhar à sua volta para encontrar quem fizera aquilo. Então a mulher, amedrontada e a tremer, sabedora do que lhe tinha acontecido, chegou-se, pôs-se de joelhos diante dele e declarou o que tinha feito. Jesus disse-lhe: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz,
estás livre do teu mal. Jesus falava ainda com ela, quando chegaram uns mensageiros da casa de Jairo, líder da sinagoga, com a notícia: a tua filha já morreu. Por que estás ainda a incomodar o mestre? Jesus, contudo, não fez caso do que diziam e disse para o líder da sinagoga: não tenhas medo, crê somente. Jesus não deixou ninguém acompanhá-lo a não ser Pedro, Tiago e João. Quando chegaram, havia uma grande confusão, ouvindo-se choro e lamentações. E dirigiu-se aos que ali estavam: para que é todo este choro e alvoroço? A menina não está morta, apenas dorme. E riram-se de troça. Mas Jesus mandou todos saírem e, acompanhado do pai e da mãe da criança e dos 3 discípulos, entrou no quarto onde estava deitada. E segurando-lhe na mão, disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. E a menina, que tinha 12 anos de idade, pôs-se imediatamente de pé e começou a andar. Os pais ficaram pasmados. Jesus recomendou-lhes muito que não contassem aquilo a ninguém e mandou que dessem de comer à filha. Logo depois disto, Jesus saiu daquela parte do país e voltou com os discípulos para a sua terra. No sábado seguinte, foi à sinagoga e começou a ensinar. Ao ouvirem-no, muitos ficaram admirados com a sua sabedoria e milagres. E diziam: de onde lhe veio toda esta sabedoria? Como pode realizar tais milagres com as próprias mãos? Não é ele o carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E as suas irmãs não moram aqui mesmo, nesta localidade? E estavam escandalizados com ele. Então Jesus disse-lhes: um profeta é honrado em qualquer lugar menos na sua terra, entre os seus parentes e no meio da própria casa. Por não acreditarem nele, Jesus não pôde fazer ali nenhum grande milagre, a não ser colocar as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Jesus estava admirado por causa da falta de fé deles. E andava pelas aldeias em redor a ensinar. Chamou os 12 discípulos, começou a enviá-los 2 a 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros. Disse-lhes: nada levem convosco a não ser o bordão, nem comida, nem saco de viagem, nem dinheiro de cobre à cintura, sandálias, só as que tiverem nos pés, e nem mesmo uma muda de roupa. E acrescentou: sempre que entrarem numa casa, fiquem nela até à vossa partida. Se uma qualquer localidade não vos receber nem ouvir, sacudam a poeira dos vossos pés, quando saírem, como testemunho de que abandonaram essa terra à sua própria sorte. Então os discípulos partiram, incitando todos os que encontravam a abandonarem o pecado. Expulsaram muitos demónios e curaram muitos doentes, ungindo-os com azeite. Não tardou que o rei Herodes ouvisse falar de Jesus, cujos milagres eram contados com espanto em toda a parte. Algumas pessoas declaravam que era João Batista que tinha voltado à vida. Por isso, diziam, não admira que possa fazer tais milagres. Havia gente também que pensava que Jesus fosse Elias. Outros, ainda, afirmavam que era um novo profeta igual aos do passado. Herodes, ao tomar conhecimento destes factos, disse: não. É João, a quem degolei. Ressuscitou dentre os mortos. Porque Herodes mandara soldados meter João no cárcere, por andar sempre a dizer que não estava certo este casar-se com Herodíade, mulher de Filipe, irmão do próprio rei. Para se vingar, Herodíade queria que João fosse morto, mas sem a aprovação de Herodes nada podia fazer. Porque Herodes respeitava João, sabendo que era um homem justo e santo e protegia-o. Sempre que falava com João, Herodes ficava preocupado, mas gostava de ouvi-lo. Até que, por fim, chegou a oportunidade que Herodíade esperava. Herodes fazia anos e dera uma festa para a gente do palácio, para os oficiais do exército e para as pessoas importantes da Galileia. A certa altura, entrou a filha de Herodíade que dançou na presença dos convidados e agradou a todos. Pede-me o que quiseres, prometeu o rei, que eu dou-te nem que seja metade do meu reino.
Ouvindo isto, ela saiu para se aconselhar junto da mãe, que lhe disse: pede-lhe a cabeça de João Batista. Então voltou à presença do rei: dá-me a cabeça de João Batista numa bandeja. O rei ficou muito triste com o pedido, mas teve vergonha de quebrar o juramento diante dos convidados. Mandou então um membro da sua guarda pessoal à prisão cortar a cabeça de João e trazê-la. O soldado matou João no cárcere e trouxe a sua cabeça numa bandeja, entregando-a à jovem, que levou à mãe. Quando os discípulos de João souberam o que tinha acontecido, foram buscar o corpo e sepultaram-no num túmulo. Por fim, os apóstolos voltaram da sua viagem. Foram ter com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e como tinham falado às populações visitadas. Jesus disse-lhes: saiamos por um pouco do meio do povo para descansar. Pois era tanta a gente que ia e vinha que mal tinham tempo para comer. E saíram de barco para um sítio mais sossegado. Contudo, muitos aperceberam-se disso e, correndo pela praia, foram esperá-los no ponto de desembarque. Quando Jesus saiu do barco, já lá se encontrava uma enorme multidão. Teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor, e ensinou-lhes muitas coisas que precisavam de saber. Como a hora já fosse bastante avançada, os discípulos foram ter com Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já vai avançada. Manda o povo retirar-se, para ir às aldeias e campos dos arredores comprar alguma coisa para comer. Jesus respondeu: dê-lhes vocês de comer. Responderam: como? Seria preciso 200 moedas de prata para comprar comida para tanta gente. Quanta comida temos? Vou ver. Eles voltaram, dizendo que havia 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse à multidão que se sentasse. E sentaram-se, na erva verde, em grupos de 50 ou 100. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, Jesus ergueu os olhos para o céu e abençoou-os. Depois, partiu os pães em pedaços e deu-os aos discípulos, para que os oferecessem ao povo. E distribuiu também os 2 peixes entre todos. Todos comeram até ficarem satisfeitos. E quando os sobejos foram recolhidos, as sobras dos peixes enchiam 12 cestos. O número de homens que comeu foi 5.000. Logo a seguir, Jesus mandou os discípulos voltar para o barco e partir à sua frente, atravessando o lago até Betsaida, enquanto ele tratava de mandar a multidão embora. Depois disto, Jesus subiu à montanha para orar. Caiu a noite, o barco já estava no meio do lago e ele ainda se encontrava sozinho em terra. Jesus viu que remavam com dificuldades, pois o vento soprava em sentido contrário. Por volta das 4 horas da madrugada, foi ter com eles, a caminhar sobre a água, e ia passar-lhes adiante. Ao verem-no caminhar sobre a água, gritaram de terror, pensando que fosse um fantasma. Todos o viam e ficaram inquietos. Imediatamente ele lhes disse: está tudo bem, sou eu, não tenham medo. Então subiu para o barco e o vento cessou. Os discípulos ficaram ali sentados, de boca aberta, sem compreender o que se passara. Porque ainda não tinham percebido quem Jesus realmente era, nem mesmo depois do milagre da tarde anterior. Os seus corações estavam endurecidos. Quando chegaram a Genezaré, do outro lado do lago, amarraram o barco. Mal desembarcaram, os habitantes reconheceram-no logo. Percorriam toda a região, começando a trazer-lhe os doentes em esteiras e padiolas. Aonde quer que fosse, aldeias, cidades e campo, punham os doentes nas praças e ruas, pedindo que os deixasse ao menos tocar na borda da sua roupa. E todos os que lhe tocavam ficavam curados. Um dia, chegaram de Jerusalém uns fariseus e especialistas na lei para falarem com Jesus. E notaram que alguns dos seus discípulos comiam com as mãos impuras, isto é, sem as lavarem. Porque os judeus, sobretudo os que são fariseus, nunca comem sem lavar ritualmente as mãos, conforme o exigem as antigas tradições.
e quando voltam da rua para casa, devem sempre lavar-se deste modo antes de tocarem qualquer comida. Este é apenas um entre os muitos exemplos das leis a que se agarraram, tais como o ritual de purificação de vasilhas, panelas e pratos. Os fariseus e especialistas na lei perguntaram-lhe: por que não seguem os teus discípulos os costumes dos antigos e comem com as mãos impuras? Jesus respondeu: fingidos. Bem falou Isaías, o profeta, a vosso respeito. Este povo honra-me de mim com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Os seus atos de adoração são vazios, porque ensinam doutrinas criadas por homens. Isaías bem tinha razão, porque vocês desprezam as ordens expressas de Deus para porem no seu lugar as vossas próprias tradições. Rejeitam os mandamentos bem claros de Deus para manter as vossas próprias tradições. Por exemplo, Moisés ordenou-vos da parte de Deus: honra o teu pai e a tua mãe, acrescentando que todo aquele que falar contra o pai ou a mãe deverá ser morto. Mas vocês dizem: mesmo que os teus pais estejam a passar mal, podes dar a Deus o dinheiro que seria para o sustento deles. Assim ofendem a lei divina para defender as vossas tradições criadas por homens. E isto é só um exemplo, porque há muitos mais. Então chamou de novo a multidão e disse: escutei todos o que vos digo e procurem entender. Não há nada exterior ao homem que ao entrar nele o torne impuro, antes o que sai dele é que o torna impuro. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar aquele povo, entrou numa casa e os discípulos perguntaram-lhe o que queria dizer com a parábola que acabara de contar. Então não entendem? Perguntou-lhes. Não percebem que nada do que vem do exterior e entra no homem pode torná-lo impuro? Pois não vai para o coração, mas para o estômago e é lançado na latrina. Com estas palavras, Jesus queria dizer que todos os alimentos ficam puros, independentemente de se lavarem as mãos. E acrescentou: o que sai do homem é que o torna impuro. Porque do seu íntimo, do seu coração, vêm os maus pensamentos, imoralidades sexuais, roubos, homicídios, adultérios, cobiça, maldades, engano, indecências, inveja, calúnia, orgulho e coisas insensatas. Todas essas coisas más procedem do íntimo da pessoa, são elas que tornam o homem impuro. Depois, saiu da Galileia e foi para a região de Tiro e Sidom, mas não conseguiu esconder que estava ali. Como de costume, a notícia da sua chegada depressa se espalhou. Imediatamente foi procurado por uma mulher cuja filha estava possuída por um espírito impuro. Como tinha já ouvido falar em Jesus, aproximou-se dele e prostrou-se aos seus pés, pedindo-lhe muito que a livrasse a filha do poder do demónio. Tratava-se de uma cirfenícia, uma estrangeira, e por isso desprezada pelos judeus. Jesus disse-lhe: primeiro tenho que ajudar os da minha família, os judeus. Não está certo tirar o pão aos filhos e lançá-lo aos cães. Ela replicou: Senhor, até os cachorrinhos comem, debaixo da mesa, das migalhas dos filhos. Estás certa. Respondeste tão bem que já curei a tua filhinha. E quando chegou a casa, encontrou a filha sossegada, na cama, o demónio tinha deixado. De Tiro foi para Sidom, voltando em seguida ao mar da Galileia pelo caminho das 10 cidades. E trouxeram-lhe um surdo que tinha um defeito na fala e todos lhe pediam que pusesse as mãos sobre o homem e o curasse. Então Jesus, afastando-o da multidão, pôs os dedos nos ouvidos do homem e, cuspindo, tocou-lhe na língua com a sua saliva. Levantando os olhos para o céu, suspirou e ordenou: Ifata, que significa abram-se. No mesmo instante, o homem começou a ouvir e a falar perfeitamente. Jesus recomendou à multidão que não espalhasse a notícia, mas quanto mais proibia, mais o facto se divulgava. Porque toda a gente sentia enorme espanto, dizendo a cada instante: tudo o que faz é maravilhoso. Os surdos ouvem e os mudos falam. Naquele tempo, estando outra grande multidão reunida,
O povo ficou novamente sem provisões. Jesus chamou os discípulos para perto de si e disse: Sinto compaixão desta gente, porque estão comigo há 3 dias e não têm com que se alimentar. Se os mandar embora com fome, desfalecem pelo caminho, pois alguns vêm de muito longe. Os discípulos responderam-lhe: E onde se poderá aqui num deserto arranjar pão para alimentá-los? Quantos pães têm? Inquiriu. 7. Responderam. Mandou então que todos se sentassem no chão. E tomando os 7 pães, deu graças a Deus, partiu-os em pedaços e entregou-os aos discípulos, para os levarem à multidão, e estes assim fizeram. Encontraram também alguns peixinhos que Jesus igualmente abençoou e mandou os discípulos servir. E a multidão comeu até ficar satisfeita. Recolhidas as sobras, ainda sobejaram 7 cestos. Havia cerca de 4.000 homens. Então mandou-os embora. Logo a seguir entrou num barco com os discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Quando os fariseus daquela terra souberam da sua chegada, vieram e começaram a discutir com ele, pedindo-lhe que fizesse um sinal do céu, para o porem à prova. Ao ouvir estas palavras, sentiu-se profundamente triste no seu espírito e disse: Por que pede esta geração um sinal? É realmente como vos digo, não receberá nenhum sinal. Então deixou-os e voltou para o barco, atravessando para a outra margem do lago. Os discípulos, contudo, tinham-se esquecido de fazer provisão de comida antes de partirem, pelo que só tinham um pão a bordo. Durante a travessia, Jesus disse-lhes muito solenemente: Prestem atenção, tenham cuidado com o fermento do rei Herodes e dos fariseus. Que quererá dizer? Perguntavam os discípulos uns aos outros. E chegaram à conclusão de que devia referir-se ao facto de se terem esquecido de levar pão. Jesus percebeu que discutiam entre si, porque se preocupam tanto por não terem pão. Nunca chegaram a compreender? Será porventura o vosso coração demasiado duro para entender isto? Se têm olhos, porque não veem? Se têm ouvidos, porque não ouvem? Já não se lembram? E os 5.000 homens que alimentei só com 5 pães? Quantos cestos cheios de sobras recolheram depois? Disseram: 12. E quando alimentei os 4.000 com 7 pães, quanto sobejou? Responderam: 7 cestos cheios. Jesus disse-lhes: Não perceberam ainda? Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram-lhe um cego, pedindo-lhe que tocasse nele e o curasse. Jesus tomou o cego pela mão e levou-o para fora da aldeia. Aí, cuspiu-lhe nos olhos e pôs as mãos em cima deles. Já vês alguma coisa? Perguntou a seguir. O homem olhou em volta. Sim, vejo homens, mas não os distingue bem, parecem troncos de árvores a andar de um lado para o outro. Então pôs outra vez as mãos em cima dos olhos do homem e, quando olhou bem, tinha recuperado completamente a visão e via claramente o que se passava à sua volta. Jesus mandou-o para casa, para junto da família. Não passes sequer pela aldeia, recomendou-lhe. Jesus e os discípulos saíram da Galileia e foram para as vilas de Cesareia de Filipe. Enquanto caminhavam, perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Há quem diga que é João Batista. Outros afirmam que és Elias ou um dos outros profetas. Então perguntou-lhes: E vocês, quem pensam que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Jesus recomendou-lhes que não o dissessem a ninguém. E começou a ensiná-los: O Filho do Homem está destinado a passar por muitos sofrimentos, ser rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos especialistas na lei e ser morto, mas 3 dias depois ressuscitará. Falando com eles abertamente, Pedro chamou-o à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, e depois de olhar para os discípulos, disse severamente a Pedro: Vai para trás de mim, Satanás. Vês as coisas do ponto de vista humano e não do ponto de vista de Deus. Chamando os discípulos e o povo para o ouvirem, falou-lhes assim: Se alguém quiser ser meu seguidor,
tem de esquecer-se de si próprio, tomar a sua cruz e seguir-me. Quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho salvá-la-á. Que lucro terá o homem em ganhar o mundo inteiro e causar dano à própria vida? Haverá alguma coisa mais valiosa do que a própria vida da pessoa? Quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, no meio desta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará desse, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Falando ainda com os discípulos, Jesus continuou: é realmente como vos digo, alguns dos que estão aqui agora não morrerão sem ver o reino de Deus chegar com grande poder. Passados 6 dias, Jesus levou Pedro, Tiago e João ao cimo de um alto monte. Não havia ali mais ninguém. O aspecto de Jesus mudou e a sua roupa ficou de uma brancura deslumbrante que nenhum processo humano conseguiria alcançar. Então apareceram Elias e Moisés e puseram-se a falar com Jesus. Mestre, que bom é estarmos aqui, exclamou Pedro. Façamos 3 tendas, um para ti, outro para Moisés e outro para Elias. Falava assim por nada mais lhe vira a ideia. Estavam cheios de espanto. Então uma nuvem cobriu-os e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado. Ouçam-no. Nesse momento olharam em torno, não viram mais ninguém com eles, senão apenas Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus recomendou-lhes que não relatassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Por isso, guardaram o sucedido para si mesmos. Contudo, muitas vezes falavam a respeito disso, perguntando entre si o que queria ele dizer com levantar-se de entre os mortos. E perguntaram-lhe, por que é que os especialistas na lei insistem que Elias deve vir antes? Jesus respondeu: Elias, de facto, vem primeiro para pôr tudo em ordem. Então porque está escrito que o Filho do Homem deve sofrer e ser rejeitado? Digo-vos, Elias já veio e fizeram dele tudo o que quiseram, como as Escrituras previam. Quando chegaram lá abaixo, encontraram uma grande multidão que rodeava os outros discípulos, enquanto alguns especialistas na lei discutiam com eles. A multidão olhou com admiração para Jesus, ao vê-lo aproximar-se, e correu a cumprimentá-lo. Que se passa? Perguntou. Alguém respondeu do meio da multidão: Mestre, trouxe o meu filho para que o curasses, pois está dominado por um espírito que não fala. Sempre que o demónio se apodera dele, atira-o ao chão e faz-o espumar pela boca e ranger os dentes, e assim vai definhando. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o demónio, mas não conseguiram. Jesus disse aos discípulos: Ó povo sem fé, até quando terei de andar convosco? Até quando terei de suportar-vos? Tragam-me cá o rapaz. Trouxeram-lhe o menino, mas ao ver Jesus, o demónio sacudiu em convulsões a criança, que caiu no chão, contorcendo-se e espumando. Há quanto tempo está ele assim? Perguntou ao pai. Desde pequenino. O demónio faz-o cair muitas vezes no fogo e na água, para o matar. Tem compaixão de nós e, se puderes, faz alguma coisa. Se eu puder? Perguntou Jesus. Tudo é possível a quem tem fé. Ao que o pai respondeu logo: Eu tenho fé. Ajuda-me a ter mais fé. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, ordenou ao espírito impuro, espírito de surdez e mudez, ordeno-te que saias desse menino e não entres mais nele. Então o espírito soltou um grito terrível, tornou-o a sacudi-lo e deixou-o em seguida. O menino ficou caído, sem forças, sem se mexer, como se estivesse morto. A multidão começou a dizer à boca pequena: morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão, ajudou-o a pôr-se de pé e ele ergueu-se. Mais tarde, estando Jesus sozinho em casa com os discípulos, estes perguntaram-lhe: por que não conseguimos expulsar aquele demónio? Para casos como este é preciso orar, respondeu. Deixando aquela região, percorreram a Galileia, onde Jesus procurava evitar toda e qualquer atividade pública,
para poder dedicar mais tempo a ensinar os discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, hão de matá-lo, mas, 3 dias depois de ser morto, ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam e tinham medo de lhe fazer perguntas. Chegaram a Cafarnaum. Quando se encontravam instalados na casa onde iam ficar, perguntou-lhes, que vinham a discutir pelo caminho. Mas tinham vergonha de responder, porque a discussão era sobre qual deles seria o mais importante. Então sentou-se e, chamando-os para junto de si, disse: quem quiser ser o primeiro será o último e o servo de todos. Tomando uma criancinha, colocou-a no meio deles, acolheu-a nos braços e disse-lhes: quem receber uma criancinha como esta, em meu nome, é a mim que recebe. E quem me receber não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. João, um dos seus discípulos, disse-lhe: Mestre, vimos alguém que se servia do teu nome para expulsar demónios, mas dissemos-lhe que não o fizesse, por não pertencer ao nosso grupo. Não o proíbam, porque ninguém que faça milagres em meu nome vai logo falar mal de mim. Quem não é contra nós está do nosso lado. Se alguém vos der nem que seja um copo de água, por serem de Cristo, é realmente como vos digo, não deixará de ter a sua recompensa. Quem fizer tropeçar na fé um destes pequeninos que creem em mim, mais valia a esse homem amarrarem uma mão ao pescoço e ser atirado ao mar. Se a tua mão te fizer pecar, corta-a. Mais vale entrar na vida com uma só mão do que ir parar com ambas ao fogo do inferno, que nunca se apaga. Se o teu pé te fizer pecar, corta-o. Mais vale entrar na vida coxo do que ser lançado com ambos os pés no inferno. E se o teu olho te fizer pecar, arranca-o. Melhor é entrar no reino de Deus só com um olho do que ser lançado com ambos no inferno, onde os bichos nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Porque todos serão como que temperados pelo fogo. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como pode tornar-se de novo salgado? Vocês devem ter as qualidades do sal e viver em paz uns com os outros. Dali, Jesus dirigiu-se à região da Judeia, na outra margem do Jordão. Acorreram multidões a ouvi-lo e, como sempre, ele as ensinava. Alguns fariseus foram ter com Jesus, para o pôr à prova, e perguntaram-lhe se era lícito um marido divorciar-se da mulher. Que disse Moisés sobre o divórcio? Perguntou-lhe Jesus. Disse que era permitido, que um homem pode escrever uma declaração de divórcio, entregá-la à mulher e mandá-la embora. Jesus disse-lhes: Ele deixou-vos escrito este mandamento por causa da dureza do vosso coração. No entanto, não foi assim que Deus estabeleceu, porque desde o princípio da criação criou o homem e a mulher. Assim, o homem deve deixar o seu pai e a sua mãe, para se unir com a sua mulher, e serão os dois como um só. Por conseguinte, não mais serão dois, mas como um só. E nenhum homem separe o que Deus juntou. Mais tarde, estando sozinho com os discípulos em casa, tornaram-lhe a falar naquele assunto. E disse-lhes: quem se divorciar da sua mulher para se casar com outra, comete adultério contra ela. E se a mulher se divorciar do marido e se casar outra vez, também comete adultério. E traziam-lhe crianças para que as abençoasse, mas os discípulos diziam-lhes que fossem embora. Ao ver isto, Jesus ficou muito descontente. Deixem as crianças vir a mim. Não as devem impedir, porque o reino de Deus pertence aos que são como estas crianças. É realmente como vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. E, acolhendo as crianças nos braços, colocou as mãos sobre elas e abençoou-as. Quando Jesus ira sair dali, um homem correu para ele, ajoelhou-se e fez-lhe esta pergunta: Bom mestre, que farei para obter a vida eterna? Por que me chamas bom? Perguntou-lhe Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser Deus. Sabes o que dizem os mandamentos? Não mates, não adulteres, não roubes, não faças uma falsa acusação contra outra pessoa, não enganes,
honra o teu pai e a tua mãe. Mestre, respondeu o homem, desde criança que tenho obedecido a todos estes mandamentos. Ao olhar para aquele homem, Jesus sentiu uma afeição profunda por ele. Falta-te uma coisa, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Desanimado com estas palavras, foi-se embora triste, porque era muito rico. Jesus, voltando-se, disse aos discípulos: é quase impossível um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com as suas palavras. Jesus, em resposta, de novo lhes explicou: meus queridos filhos, é muito difícil, para quem confia nas riquezas, entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo ao passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos, porém, ficaram muito admirados, dizendo uns aos outros: então quem é que neste mundo poderá salvar-se? Jesus olhou para eles e respondeu: humanamente falando, ninguém, mas não no que toca a Deus. Na verdade, a Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para te seguir. E Jesus respondeu: é realmente como vos digo, não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e terras por minha causa e do Evangelho, que não venha a receber em recompensa 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, mas com perseguições, e no mundo futuro terá a vida eterna. Porém, muitos primeiros virão a ser os últimos, e os últimos virão a ser primeiros. De subida a caminho de Jerusalém, Jesus ia andando à frente. Os discípulos estavam espantados e as pessoas que seguiam atrás estavam cheias de medo. Então, Jesus tomou os 12 à parte e começou a falar-lhes no que ia acontecer-lhe. Ouçam, vamos para Jerusalém. Lá o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e especialistas na lei que o condenarão à morte. Entregá-lo-ão aos gentios, que farão troça dele, cuspirão nele, o açoitarão e matarão, mas 3 dias depois ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, disseram-lhe: Mestre, queremos pedir-te um favor. O que querem que vos faça? Perguntou-lhes. Responderam-lhe eles: concede-nos que, na tua glória, um de nós se senta à tua direita e o outro à tua esquerda. Não sabem o que pedem, disse-lhes Jesus. São capazes de beber do cálice de que vou beber ou de receber o batismo com que devo ser batizado? Somos, sim, disseram. Jesus respondeu-lhes: beberão do meu cálice e serão batizados com o meu batismo, mas não me compete dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Esses lugares são para quem eles foram preparados. Quando os outros 10 discípulos souberam disto, ficaram indignados com Tiago e João. Mas Jesus reuniu-os e disse: como sabem, os que são considerados líderes entre os gentios dominam sobre eles e os que entre eles são grandes tratam-nos autoritariamente. No vosso meio, porém, não é assim. Quem quiser ser grande no vosso meio será vosso servo. E quem quiser ser o primeiro no vosso meio será como o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para resgate de muitos. Entretanto, chegaram a Jericó. Quando, mais tarde, ele e os discípulos deixavam a cidade, seguia-os grande multidão. E aconteceu que um pedinte cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado junto à estrada. Ouvindo dizer que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muita gente repreendia-o para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram-no. És um homem com sorte, vai que ele te chamou. Bartimeu despiu a capa que trazia, atirou-a para um lado, pôs-se de pé de um salto e encaminhou-se na direção de Jesus. Que queres que te faça? Perguntou Jesus. Mestre,
Quero ver. Está bem. A tua fé curou-te. E no mesmo instante o cego ficou a ver. E foi atrás de Jesus pela estrada fora. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos discípulos à frente. Vão àquela aldeia além e logo à entrada encontrarão uma cria de jumento amarrada, que ninguém montou ainda. Soltem-na e tragam-na. Se alguém vos perguntar, por que estão a fazer isso? Respondam, o Senhor precisa dele e em breve a devolverá. Os 2 homens foram e encontraram a cria de jumento na rua, amarrada do lado de fora de uma casa. E soltaram-no. Algumas pessoas que ali se encontravam perguntaram, por que estão a soltar o jumentinho? Responderam conforme Jesus lhes tinha dito e os homens consentiram. E levaram o jumentinho a Jesus. Puseram os mantos sobre o lombo do animal e ele montou-o. Muita gente estendeu os seus mantos pelo caminho, enquanto outros cortaram ramos dos campos. As pessoas iam tanto à frente como atrás, exclamando: Hosana! Bendito aquele que vem em nome do Senhor! Bendito seja o reino que vem estabelecer, o reino do nosso pai Davi! Hosana nas alturas! Entrou em Jerusalém e dirigiu-se para o templo. Reparou atentamente em tudo à sua volta e foi embora, pois a hora já ia adiantada, retirando-se para Betânia com os 12 discípulos. No outro dia de manhã, ao saírem de Betânia, Jesus sentiu fome. Vendo ao longe uma figueira coberta de folhas, foi ver se achava algum fruto nela. E aproximando-se, nada achou nela, senão folhas. Aliás, não era a estação de dar figos. Então disse aquela árvore: Nunca mais ninguém coma fruto de ti, para sempre. Palavras que os discípulos ouviram. Voltou a Jerusalém e, ao entrar no templo, começou a expulsar os negociantes e compradores que ali havia, derrubou as mesas dos cambistas e as bancas dos vendedores de pombos, e não deixou entrar mais mercadorias. Explicava-lhes: As Escrituras afirmam: O meu templo será chamado casa de oração para todas as nações, mas vocês transformaram-no num covil de ladrões. Quando os principais sacerdotes e especialistas na lei souberam o que tinha feito, começaram a estudar a melhor maneira de acabarem com ele. Todavia, tinham medo dele, e que houvesse algum tumulto, porque o ensino de Jesus entusiasmava o povo. Naquela tarde, Jesus e os discípulos deixaram a cidade. Na manhã seguinte, indo a passar pela figueira que tinha amaldiçoado, os discípulos repararam que estava seca desde a raiz. Pedro, lembrando-se do que Jesus dissera àquela árvore na véspera, exclamou: Olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu-lhes Jesus: Tenham fé em Deus. É realmente como vos digo, quem disser a este monte: Levanta-te e atira-te ao mar, não duvidar no seu coração e crer que acontece conforme as suas palavras, assim sucederá. Por isso, podem pedir seja o que for em oração que, se crerem que já o receberam, assim acontecerá. Mas, quando estiverem a orar, perdoem primeiro a toda e qualquer pessoa, para que o vosso Pai que está no céu também vos perdoe as vossas transgressões. Mas, se não perdoarem, o vosso Pai que está nos céus não vos perdoará. Entretanto, chegaram de novo a Jerusalém. Enquanto passava no recinto do templo, os principais sacerdotes, os especialistas na lei e os outros anciãos foram ter com ele e perguntaram-lhe: Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus retorquiu-lhes: Dilo-ei, se me responderem a uma pergunta: o batismo de João é de inspiração celeste ou humana? Eles puseram-se a falar entre si. Se dissermos que é de inspiração celeste, ele perguntará: Então por que não acreditaram nele? Mas se dissermos que é de inspiração humana, temos receio da multidão, pois todos têm João na conta de um profeta. Por fim, responderam: Não sabemos. E Jesus respondeu: Então também não respondo à vossa pergunta.
E começou a falar-lhes por meio de parábolas. Um homem plantou uma vinha, erigiu um muro em volta e construiu um lagar. Construiu também uma torre, arrendou a vinha a uns lavradores e foi de viagem para uma terra distante. Na época de vida, enviou um dos servos para receber a sua parte da colheita da vinha. Mas os lavradores espancaram o homem e mandaram-no embora de mãos vazias. Então o dono enviou outro dos seus servos, mas feriram-no na cabeça e trataram-no mal. Outro homem, que mandou depois, foi assassinado, outros ainda foram espancados ou mortos. Até que só restava um, o seu filho querido. Finalmente enviou. Dizia ele, hão de respeitar o meu filho. Contudo, quando os lavradores o viram chegar, disseram, este é o herdeiro. Vamos matá-lo e a herança será nossa. Agarraram-no, mataram-no e arrastaram-no para fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Digo-vos que virá e matará os lavradores e arrendará a vinha a outros. Não se lembram de ler esta frase nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram veio a tornar-se a pedra fundamental do edifício. Isto foi outra obra que o Senhor fez. E é espantosa aos nossos olhos. Os líderes procuraram prender Jesus, pois perceberam que a parábola que contara se referia a eles, mas tinham medo da multidão. E deixaram-no e foram embora. Todavia, enviaram fariseus e herodianos para tentar apanhá-lo em alguma coisa que dissesse pela qual pudesse ser preso. Mestre, disseram, sabemos que dizes a verdade sem hesitações e que não te deixas arrastar pelas opiniões dos homens, antes ensinas com fidelidade os caminhos de Deus. Então diz-nos, estará certo ou não pagarmos impostos a César? Percebendo a sua hipocrisia, Jesus disse, porque estão a tentar apanhar-me numa armadilha. Mostrem-me uma moeda e vos direi. Quando lhe puseram a moeda na mão, perguntou, de quem é esta figura e esta inscrição na moeda? Responderam, de César. Muito bem, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram muito admirados com semelhante resposta. Aproximaram-se então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e perguntaram, Mestre, Moisés deixou-nos uma lei segundo a qual, quando um homem morre sem deixar filhos, o seu irmão deve casar com a viúva e gerar um filho, de modo a garantir a descendência ao irmão defunto. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se, morrendo sem descendência. O segundo irmão casou com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. Então o irmão seguinte casou-se com ela e morreu igualmente sem descendência. E assim por diante até que todos morreram sem que houvesse filhos. Por fim, a mulher morreu também. Agora queríamos saber, na ressurreição, quando se levantarem dos mortos, de quem será ela esposa, uma vez que foi casada com todos os 7. Jesus disse, não se deverá ao vosso erro à vossa ignorância das Escrituras e do poder de Deus? Porque quando os mortos ressuscitarem não se casarão, antes serão como os anjos do céu. E quanto a haver ou não ressurreição dos mortos, nunca leram o que Deus vos diz nas Escrituras. Até os escritos do próprio Moisés provam que assim, porque quando Deus apareceu na sarça ardente, disse a Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Portanto, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Vocês cometeram um erro grave. Um dos especialistas na lei que ouviam a discussão compreendeu que Jesus tinha respondido bem e perguntou-lhe, qual é o mandamento mais importante na lei de Moisés? Jesus respondeu, o primeiro mandamento é, ouve, Israel, sou o Senhor e apenas Ele é o nosso Deus. Ama o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo é, ama o teu próximo como a ti mesmo. Não há mandamentos maiores do que estes. O especialista na lei respondeu-lhe, falaste com verdade, Senhor, ao dizeres que só há um Deus e não existe outro. E sei que amá-lo com todo o meu coração,
com todo o meu entendimento e com toda a minha força, e amar o próximo como a mim mesmo, é muito mais importante do que oferecer sacrifícios no altar do templo. Apercebendo-se da compreensão daquele homem, Jesus disse-lhe: não andas longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém se atrevia a fazer-lhe qualquer outra pergunta. Mais tarde, quando ensinava ao povo no recinto do templo, faz-lhes esta pergunta: porque afirmam os especialistas na lei que o Cristo é descendente de Davi? Pois o próprio Davi, inspirado pelo Espírito Santo que falava através dele, disse o Senhor ao meu Senhor: sente-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Apóstrofo. Se Davi lhe chamou Senhor, como pode ser seu filho? Este género de raciocínio agradou à multidão que o ouvia com grande interesse. E outras coisas lhes ensinou nessa ocasião: cuidado com os especialistas na lei, desejosos de pavonhar-se em trajes dignos e de receber saudações nas praças, e de ter os assentos presidenciais nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes, que roubam as casas das viúvas e se cobrem para fazer longas orações. Estes receberão um castigo ainda maior. Depois passou para o lugar onde estavam a caixa das ofertas para o templo e sentou-se ali, observando como o povo dava o dinheiro. Alguns, que eram ricos, punham grandes quantias. Mas veio uma viúva pobre e deixou ficar 2 pequenas moedas. Chamando os discípulos, disse: é realmente como vos digo. Aquela pobre viúva foi quem deitou mais no recipiente das ofertas do que todos os outros. De facto, todos eles ofereceram um pouco da sua abundância, mas ela deu todo o dinheiro que lhe restava. Ia a sair do templo naquele dia e um dos discípulos observou: Mestre, que belas edificações estas! Olha para estas pedras. Jesus respondeu: estás a ver estes magníficos edifícios? Não será deixada aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando se sentou na encosta do Monte das Oliveiras do outro lado do vale, defronte de Jerusalém, Pedro, Tiago, João e André ficaram sozinhos com ele e perguntaram-lhe: quando acontecerá isso ao templo e que há algum sinal que anuncie que isso está para acontecer? A esta pergunta, Jesus respondeu desta forma: tenham cuidado que ninguém vos engane. Porque virão muitos, apresentando-se em meu nome como sendo o Cristo, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e notícias de guerras, não fiquem inquietos. Isto tem de acontecer, mas ainda não é o fim. As nações levantar-se-ão umas contra as outras e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em muitos sítios. Isso será apenas o começo dos horrores que hão de vir. Tenham cuidado convosco. Levar-vos-ão aos tribunais e espancar-vos-ão nas sinagogas. Terão de comparecer perante governadores e reis por minha causa, para lhes darem testemunho. Porque este evangelho deverá primeiro ser pregado a todas as nações. Quando vos levarem e vos entregarem, não se preocupem com o que vão dizer. Antes digam as palavras que vos forem inspiradas naquele momento. Pois não falarão vocês, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará outro irmão à morte e os pais aos próprios filhos. Os filhos levantar-se-ão contra os pais e os farão morrer. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas quem resistir até ao fim será salvo. Quando virem a abominação desoladora instalada onde não deve estar, quem ler isto preste muita atenção. Então aqueles que estiverem na Judeia fujam para as montanhas. Quem estiver no terraço não entre sequer de novo em casa. Quem estiver nos campos não volte para ir buscar roupa. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que estas coisas não aconteçam no inverno. Porque sejam dias de horror, como nunca houve desde o começo da criação de Deus, nem nunca mais se tornará a haver coisa igual. Se o Senhor não encurtasse aqueles dias, toda a humanidade se perderia. Mas por amor dos seus escolhidos, encurtará aqueles dias. E se então alguém vos disser: o Cristo apareceu aqui ou está além, naquela vila, não acreditem.
Porque haverá muitos falsos cristos e falsos profetas cujos sinais enganariam, se possível, os próprios escolhidos de Deus. Tenham cuidado, porque já vos avisei sobre tudo. Mas naqueles dias, acabada a aflição, o sol ficará escuro, a lua negra, as estrelas cairão do céu e as forças que suportam o universo serão sacudidas. E então os povos da terra verão o Filho do Homem, vindo no meio de nuvens com grande poder e glória. E enviará os anjos, para juntarem os seus escolhidos de todos os cantos do mundo, dos extremos da terra aos extremos do céu. Aprendam agora com esta parábola sobre a figueira. Quando o ramo está tenro e as folhas começam a romper, sabem que o verão está perto. Quando virem acontecer estas coisas que vos contei, podem estar certos de que o meu regresso está muito próximo e que me encontro às portas. É realmente como vos digo, esta geração não passará sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras permanecem para sempre. Contudo, ninguém sabe a data e a hora em que o fim virá, nem mesmo os anjos, nem sequer o Filho de Deus. Só o Pai o sabe. Portanto, conservem-se alerta, vigilantes, pois não sabem quando isto se passará. A minha vinda pode ser comparada com a de um homem que foi de viagem para outro país e que, distribuindo as tarefas que os servos deveriam fazer durante a sua ausência, disse ao porteiro que vigiasse o que se passava à sua volta. Portanto, vigiem bem, porque não sabem quando o Senhor da casa virá, se ao anoitecer, se à meia-noite, se ao cantar do galo ou de manhã. Que eu não vos encontre a dormir. Estejam atentos ao meu regresso, é a minha recomendação para vocês e para todos os demais. 2 dias depois começava a festejar-se a Páscoa, celebração durante a qual não se comia pão que levasse fermento. Os principais sacerdotes e os especialistas na lei não desistiam de procurar ocasião para prender Jesus secretamente e entregá-lo à morte. Todavia, não o poderemos fazer durante a festa da Páscoa, diziam, para que não haja tumulto. Entretanto, Jesus encontrava-se em Betânia em casa de Simão, o leproso. Durante a ceia, entrou uma mulher com um belo vaso de alabastro com um perfume muito caro feito de nardo puro, a qual, quebrando o selo, lhe derramou o perfume sobre a cabeça. Alguns dos que estavam à mesa ficaram zangados por aquilo que chamavam um desperdício. Mais valia tê-lo vendido por 300 moedas de prata e dado o produto aos pobres, murmuravam, condenando-a com dureza. Mas Jesus respondeu, deixem-na em paz. Porque estão a causar-lhe problemas, se ela me fez uma boa ação. É que os pobres sempre estarão convosco, e quando desejarem poderão fazer-lhes o bem. Mas a mim nem sempre me terão. Ela fez o que lhe foi possível e perfumou antecipadamente o meu corpo para a sepultura. É realmente como vos digo, onde quer que o Evangelho seja pregado no mundo inteiro, este gesto será lembrado e elogiado. Então Judas Iscariotes, um dos discípulos, foi ter com os principais sacerdotes, para combinar a melhor forma de lhes entregar Jesus. Quando esses sacerdotes souberam o motivo da sua vinda, ficaram alvoroçados e radiantes, e prometeram-lhe uma recompensa. Então começou a preparar o momento e o local certos para trair Jesus. No primeiro dia da celebração dos pães sem fermento, em que se matava o cordeiro da Páscoa, os seus discípulos perguntaram, onde queres que te vamos preparar a refeição da Páscoa? Jesus mandou 2 dos discípulos à cidade fazer os preparativos. No caminho, passarão por um homem transportando um cântaro de água. Sigam-no. E na casa onde entrar digam ao dono, o mestre pergunta, onde fica a sala onde irei comer a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Ele vos levará ao andar de cima, a uma sala grande, toda arranjada e preparada. É ali que devem preparar a nossa ceia. Os discípulos partiram, entraram na cidade, e, tendo encontrado tudo como Jesus tinha dito, prepararam a ceia da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12 discípulos. Quando estavam sentados,
A comer em volta da mesa, Jesus revelou-lhes: é realmente como vos digo, um de vocês, um dos que está aqui a comer comigo, vai trair-me. Eles começaram a ficar tristes e a perguntar-lhe um após outro: serei eu? Ele respondeu: é um dos 12, que está agora a molhar comigo o pão no prato. O Filho do Homem tem de morrer, tal como as Escrituras disseram há muito. Mas ai do homem que me vai trair. Mais valia nunca ter nascido. Enquanto comiam, Jesus pegou no pão e, dando graças a Deus por ele, partiu e deu aos discípulos: tomem, este é o meu corpo. E levantando um cálice de vinho, agradeceu a Deus por ele, distribuiu-o pelos discípulos e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue que sela a aliança e que é derramado em favor de muitos. É realmente como vos digo, não beberei outra vez vinho senão no dia em que o beber de novo no reino de Deus. Depois de cantarem um hino, foram até ao Monte das Oliveiras. Então Jesus disse-lhes: todos irão abandonar-me, porque as Escrituras dizem: ferirei o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas. Mas depois de eu ressuscitar, irei para a Galileia e lá me encontrarei convosco. Pedro disse-lhe: façam os outros o que fizerem, nunca te abandonarei. Mas Jesus disse: a verdade é que esta mesma noite, antes que o galo cante pela segunda vez, negar-me-ás 3 vezes. Não, insistiu Pedro. Nem que tenha de morrer contigo, nunca te negarei. E todos garantiram o mesmo. Entretanto, chegaram ao lugar chamado Getsemane, onde disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a encher-se de pavor e angústia. E disse-lhes: a minha alma está cheia de uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se na terra e orou para que, se fosse possível, não chegasse a terrível hora que o esperava. Pai, a ti tudo é possível. Afasta de mim este cálice. Todavia, desejo a tua vontade e não a minha. Voltando então para junto dos 3 discípulos, encontrou-os a dormir. Simão, adormeceste? Nem mesmo uma hora pudeste velar comigo? Vigiem e orem para não serem vencidos pela tentação, pois embora o espírito seja corajoso, o corpo é fraco. E retirou-se outra vez para orar, repetindo as suas súplicas. Voltou de novo para junto dos discípulos e encontrou-os outra vez a dormir, porque tinham os olhos pesados de sono. E não sabiam o que dizer. Na terceira vez que voltou a ir ter com eles, disse: ainda estão a dormir e a descansar? Basta. Chegou a hora. Vou ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos andando. Olhem, já aí vem aquele que me traiu. Naquele momento, enquanto assim falava, Judas, um dos 12, chegou com muito povo armado de espadas e paus, enviado pelos principais sacerdotes, pelos especialistas na lei e pelos anciãos. Judas tinha-lhes dito que o entregaria com um sinal: saberão quem é quando o cumprimentar com um beijo. Então podem prendê-lo e levá-lo em segurança. Judas chegou e aproximou-se logo de Jesus, exclamando: Mestre! E beijou-o. Então prenderam Jesus, segurando-o bem. Alguém, contudo, puxou de uma espada e, atacando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Jesus perguntou-lhes: sou algum assaltante perigoso para que venham assim prender-me armados desta maneira com espadas e paus para me levarem preso? Todos os dias estava convosco a ensinar no templo e não me prenderam. Mas estas coisas estão a acontecer para que se cumpra o que está escrito em meu respeito. Naquela altura, todos o abandonaram e fugiram. Havia, contudo, um jovem que o seguia à distância, envolvido apenas num lençol. Quando a multidão tentou agarrá-lo, ele escapou, largando o lençol, e fugiu nu. Jesus foi conduzido à residência do sumo sacerdote, onde todos os principais sacerdotes, outros líderes e os especialistas na lei já se juntavam. Pedro seguiu de longe e,
entrando pelo portão da casa do sumo sacerdote, sentou-se junto a uma fogueira entre os criados para se esquentar. Os principais sacerdotes e todo o conselho dos anciãos reuniram-se ali e em vão tentavam encontrar alguma acusação contra Jesus que bastasse para o condenar à morte. Apresentaram-se voluntariamente muitas falsas testemunhas, mas contradiziam-se umas às outras. Por fim, levantaram-se uns homens que, mentindo, afirmaram: ouvi-mo dizer: destruirei este templo erguido por mãos humanas e em 3 dias construirei outro, feito sem ser por mãos humanas. Mesmo assim, não conseguiam fazer acertar as declarações. Então o sumo sacerdote levantou-se diante do tribunal e perguntou a Jesus: recusas responder a esta acusação? Que tens a dizer em tua defesa? Jesus nada disse, pelo que o sumo sacerdote lhe perguntou: és o Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: sou, e hão de ver o Filho do Homem sentado à direita de Deus Todo-Poderoso, voltando nas nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: para que precisamos nós de outras testemunhas? Ouviram a sua blasfémia. Qual é a vossa sentença? A uma voz, votaram pela sentença de morte. Então alguns começaram a cuspir nele e, vendando-lhe os olhos, davam-lhe socos na cara. Profetiza-nos, quem foi que te bateu agora? Zombavam. E até os guardas o agrediam a murro enquanto o levavam para fora. Entretanto, Pedro continuava lá embaixo no pátio. Uma das criadas do sumo sacerdote, reparando nele, enquanto se aquecia na fogueira, olhou e exclamou: tu estavas com Jesus, o Nazareno. Mas Pedro negou: não entendo o que queres dizer. E saiu para o fundo do pátio. Nesse momento, um galo cantou. A criada reparou de novo nele ali em pé e começou a dizer: lá está ele, o discípulo de Jesus. Pedro tornou a negar. Um pouco depois, outros que se encontravam em volta da fogueira começaram a dizer a Pedro: tu és um deles, porque vens da Galileia. Ele começou a praguejar e a jurar, dizendo: eu nem sequer conheço esse homem de que estão a falar. E imediatamente um galo cantou pela segunda vez. De súbito, Pedro lembrou-se das palavras de Jesus: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E não aguentando mais começou a chorar. De manhã cedo, os principais sacerdotes, os anciãos do povo, os especialistas na lei e todo o conselho reuniram-se para discutir qual a medida a tomar de seguida. A sua decisão foi mandar Jesus amarrado a Pilatos, o governador romano. Pilatos perguntou-lhe: és o rei dos judeus? Jesus respondeu: sim, é como tu dizes. Então os principais sacerdotes começaram a acusá-lo de muitos crimes. Pilatos perguntou-lhe: por que não dizes nada? Que respondes a todas estas acusações que te são feitas? Mas Jesus não adiantou palavra, para grande espanto de Pilatos. Ora Pilatos tinha por costume soltar todos os anos, por altura da Páscoa, um preso judeu, aquele que lhe fosse pedido. Naquela altura estava preso um tal Barrabás, condenado juntamente com outros por assassínio durante uma revolta. Então começou a juntar-se uma multidão diante de Pilatos pedindo-lhe que soltasse um preso, como era habitual. Querem que vos solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Porque ele sabia que os principais sacerdotes tinham prendido Jesus por inveja. Os principais sacerdotes então atiçaram o povo para que exigisse a libertação de Barrabás em vez de Jesus. Se eu soltar Barrabás, perguntou novamente Pilatos, que fará deste homem a quem chamam o rei dos judeus? E eles responderam em grande gritaria: crucifica-o. Porquê? Insistiu Pilatos. Que mal fez ele? E o povo rugia cada vez mais alto: crucifica-o. Pilatos, com medo de um tumulto e desejoso de agradar ao povo, soltou Barrabás e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado.
Assim, os soldados levaram-no para o pátio interno do palácio do governador e chamaram toda a guarnição. Vestindo Jesus com um manto de púrpura, fizeram uma coroa de espinhos, que lhe colocaram na cabeça. E saudavam-no, gritando: Viva, ó Rei dos Judeus! E batiam-lhe na cabeça com uma cana, cuspiam nele e punham-se de joelhos, fingindo que o adoravam. Quando acabaram toda aquela troça, tiraram-lhe o manto de púrpura, vestiram-no novamente com as suas roupas e levaram-no para ser crucificado. Um certo Simão, Cireneu, que passava por ali vindo dos campos, foi forçado a carregar a cruz de Jesus. Este Simão era o pai de Alexandre e de Rufo, levando Jesus para um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Ofereceram-lhe vinho misturado com ervas amargas, mas recusou. Então pregaram-no na cruz. E lançaram sortes para ver quem ficaria com as suas roupas. A crucificação teve lugar cerca das 9 horas da manhã. Puseram na cruz uma tableta por cima da sua cabeça, com aquele que diziam ser o seu crime: o Rei dos Judeus. Naquela mesma manhã foram crucificados com ele 2 malfeitores, ficando um à direita e outro à esquerda. Assim se cumpriu a escritura que dizia: foi contada entre os malfeitores. As pessoas que passavam insultavam-no, sacudindo a cabeça e dizendo: és capaz de destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, não és? Então, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Também os principais sacerdotes e os especialistas na lei que estavam ali traçavam de Jesus: salvou os outros, mas não pode salvar-se a si próprio. É o Cristo, o Rei de Israel? Então desça da cruz para que o vejamos e creiamos. E até os malfeitores que ali foram crucificados com ele o amaldiçoavam. Ao meio-dia, e terra inteira ficou em trevas, que duraram até às 3 horas daquela tarde. Às 3 da tarde Jesus exclamou em voz muito alta: Eli, Eli, lema sabactani? Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali se encontravam pensaram que chamava por Elias. Um homem correu, encepou uma esponja e, embebendo em vinho azedo, e levou-a num pau. Vejamos se Elias virá para tecê-lo, disse. Então Jesus deu outro grande brado e morreu. O véu do templo rasgou-se em 2 pedaços, de cima a baixo. Quando o oficial romano que estava junto à cruz viu como Jesus morrera, exclamou: verdadeiramente era o Filho de Deus. Estavam ali algumas mulheres vendo a cena à distância: Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o mais novo, e de José, e ainda Salomé, assim como outras. Estas e muitas mais mulheres da Galileia, que eram seguidoras de Jesus, tinham cuidado dele quando andara por aquela província, e tinham-no acompanhado até Jerusalém. Tudo isto aconteceu na véspera do sábado. Ao final da tarde, José de Arimateia, membro respeitado do Supremo Tribunal, e que aguardava com ansiedade a vinda do reino de Deus, encheu-se de coragem e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Pilatos não acreditava que Jesus já tivesse morrido. Por isso, chamando um oficial romano, perguntou-lhe se era verdade. O oficial respondeu que sim, e Pilatos deixou José levar o corpo. José comprou então um lençol de linho, e descendo o corpo de Jesus, embrulhou-o nele e depositou-o num túmulo escavado numa rocha. Em seguida, rolou uma pedra para tapar a entrada. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde o corpo de Jesus foi colocado. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, foram comprar perfumes para pôr no corpo de Jesus. No domingo de manhã, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. Pelo caminho, interrogavam-se como poderiam afastar a enorme pedra da entrada. Mas quando chegaram, viram que a pedra, muito pesada, já tinha sido removida e que a entrada estava aberta. Entraram no túmulo e viram, sentado do lado direito, um jovem vestido de branco e assustaram-se. Então ele disse-lhes: não fiquem atemorizadas. É Jesus,
O Nazareno que foi crucificado, que procuram. Não está aqui, ressuscitou. Vejam, era aqui que o seu corpo se encontrava. Vão e deem este recado aos seus discípulos, incluindo Pedro: Jesus vai adiante de vocês para a Galileia e ali o verão, tal como vos disse antes de morrer. Trêmulas e confusas, demasiado amedrontadas para falar, as mulheres saíram do túmulo em fuga. E não disseram nada uma à outra, porque estavam assustadas. Na madrugada de domingo Jesus ressuscitou e a primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena, de quem tinha expulsado 7 demónios. Ela veio ter com os discípulos que estavam tristes e chorosos. E anunciou-lhes que tinha visto Jesus que se encontrava vivo. Mas eles não acreditaram. Naquele dia, mais tarde, Jesus apareceu de outra forma a 2 deles que iam de Jerusalém para os campos. Estes voltaram correndo para Jerusalém, para dar a notícia aos outros, mas ninguém acreditou neles. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 discípulos, quando estavam a comer juntos, e censurou-os pela sua incredulidade, pela sua dureza de coração em acreditar nos testemunhos daqueles que o tinham visto depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Então disse-lhes: Vão por todo o mundo e preguem a boa nova a todos e em toda a parte. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não quiser crer será condenado. E darei a quem crer os seguintes sinais: em meu nome expulsará demónios e falará novas línguas. Poderá até pegar em serpentes e se beber alguma coisa venenosa não lhe fará mal. Poderá colocar as mãos sobre os doentes e curá-los. Quando acabou de falar-lhes, Jesus foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos foram pregando por toda a parte e o Senhor estava com eles, comprovando o que diziam com os sinais que acompanhavam a sua mensagem.